Boa noite a todos, amigos. Estamos mais uma vez aqui na página do Centro Espírita, 3 de outubro, ao vivo, agora 19 horas, terça-feira, para continuarmos os estudos sistematizados do Evangelho segundo o Espiritismo. Terça-feira passada, nós estudamos juntos, refletimos, trabalhamos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos trabalhando, estaremos aprendendo juntos, refletindo sobre o capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Boa noite a todos que já estão conosco, você que está compartilhando aí nossa transmissão ao vivo. São 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda terça-feira faremos um estudo. Daqui a algumas semanas, daqui a alguns poucos meses, já vamos percorrer aí todo o Evangelho segundo o Espiritismo nos seus 28 capítulos. E depois reiniciaremos outros estudos, porque o estudo da nossa doutrina espírita não para, é um estudo continuado, onde a gente, a cada vez que lê o mesmo capítulo, a mesma passagem, a gente aprende sempre algo mais. Vou ler aqui para vocês o que está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, esse tema da noite. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhe dar cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Eu não vim destruir a lei, as palavras do Mestre. Essas foram as palavras do Mestre nessa passagem trazida por João, passagem essa que vamos entender, vamos trabalhar nesta noite. Bom, Moisés, o Cristo e a doutrina espírita, por exemplo, podemos dizer aí que há essa gradação em termos de novidades e inovações. Moisés, voltando aí no Antigo Testamento, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, em Moisés há duas partes distintas na lei. Tem a parte moral, esculpida nos 10 mandamentos, que é um conteúdo invariável, mas Moisés também legislou. Moisés também tem a parte disciplinar, apropriada aos costumes e à cultura da época, que por isso, por ser baseada naquela cultura, naquelas necessidades, ela se modifica com o tempo. Foi criada, como disse, há aproximadamente 1500 anos atrás, baseada ainda um pouco de uma lei de 200 anos aproximadamente antes de Moisés, o Código de Hammurabi, 1700 anos mais ou menos antes de Cristo, que já era baseado na lei de Talião, que é o famoso dente por dente, olho por olho. Então, na lei disciplinar de Moisés, tinha muitas dessas questões que nós vamos ver que o Cristo, ele modificou completamente. Mas os mandamentos, o conteúdo dos mandamentos de Moisés tem, portanto, um caráter divino. E se tem um caráter divino, é imutável, como toda a lei de Deus. As leis mosaicas, propriamente ditas, como qualquer legislação humana, possuem um caráter essencialmente transitório, essencialmente temporário. Leis variáveis com o passar do tempo. Os mandamentos de Deus dados a Moisés, contudo, trazem o germe, a essência da mais ampla moral cristã. Os 10 mandamentos é outra coisa em relação às leis disciplinares de Moisés.
Essa primeira introdução está, né, Kardec, no subtítulo Moisés, que está no nosso capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Mas vamos lá para o nosso mestre, para o nosso divino mestre. Quando Jesus diz que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento à lei, o mestre se refere à essência divina dos mandamentos mosaicos, dos 10 mandamentos. Quando Jesus diz que veio cumprir a lei, ele quer dizer que veio desenvolver, que ele veio completar, ou ainda mais dar a essa lei o seu verdadeiro sentido. Porque muitos anos haviam se passado. Se a cultura de há 2000 anos já era bastante diferente da nossa, imagina há 3.500 anos atrás, na época de Moisés. Então Jesus ele veio adequar essa lei ao entendimento e ao grau evolutivo do homem de sua época. Mas Jesus trouxe, diferentemente das leis disciplinares de Moisés, Jesus trouxe 2 pilares básicos imutáveis. Dentre tudo que o mestre nos ensinou, podemos dizer que ele se baseava muito nos 2 mandamentos que ele havia resumido, sintetizado dos 10 mandamentos mosaicos, como amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Dessa forma, o cumprimento das leis por Jesus se concretiza, se manifesta de forma branda e pacífica, diferentemente dos legisladores disciplinares anteriores a ele, como o próprio Moisés. Porque a lei do Cristo, a lei de Jesus, ela se fundamenta na lei do amor, que por sua vez reflete as leis sábias e imutáveis de Deus. Então é bastante diferente essa questão de Jesus com Moisés, como nos esclarece Kardec nesse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Quanto às leis humanas propriamente ditas, as leis disciplinares de Moisés, Jesus as modificou completamente, profundamente, seja na essência ou na forma. Por exemplo, Jesus combateu com determinação o abuso das práticas exteriores, criticando a todo tempo, por várias passagens bíblicas, Jesus criticava os doutores da lei da época, os fariseus, principalmente os fariseus, era a elite mais importante da lei judaica à época, porque os fariseus davam valor apenas aos rituais, aos ritos, davam valor às formas, mas de reforma íntima e moral e de caridade, esses fariseus estavam muito longe. Por isso as críticas contumazes e insistentes do Cristo em relação a essa postura farisaica, porque não é isso que ele veio trazer. O Cristo veio trazer, mostrar e exemplificar o amor, a caridade, a humildade, coisa que essa elite religiosa da época não tinha. A autoridade de Jesus decorria, para ele poder fazer o que ele fez, decorria da excepcional natureza de seu espírito e de sua missão divina. Pois Jesus testemunhou Deus, ele esteve com ele, está com ele. E mais, o que Jesus ensinava, ele vivia, ele exemplificava. Não eram palavras soltas. O Cristo, como sabemos, não escreveu uma vírgula. Ele viveu o que ele acreditava. Ele viveu a verdade de Deus. Então Jesus vem ensinar para nós que a verdadeira vida não está sobre a terra, e sim no reino dos céus. Contudo, devido ao primitivismo do homem da época, devido à imaturidade do homem de 2000 anos atrás, Jesus não podia dizer tudo.
pois a revelação, a verdade, deveria ser gradativa. Por isso Jesus muitas das vezes nos ensinou ao homem da época através de parábolas, usando exemplos do costume, da cultura, do lugar da época. Aí na sequência Kardec traz nesse capítulo já a terceira revelação, o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, o Consolador prometido renasce. O Espiritismo, portanto, é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, por provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Do mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo corporal. Então a doutrina espírita, ela vem com essas inovações. Contudo, apesar de vir com inovações, o Espiritismo não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou. É a mesma coisa, só dando uma elucidação, como disse, porque à época o homem não era capaz de entender todo o mistério de Deus. Ainda não estamos muito longe, mas podemos entender mais um pouco do que o homem de 2000 anos atrás. O Espiritismo, portanto, ele é a chave que nos abre a consciência rumo ao esclarecimento do homem como espírito imortal. A imortalidade do espírito trazida como base da doutrina espírita. Então é bastante interessante entender essa gradação entre Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Então o Espiritismo ele não vai de encontro com nada que o Cristo ensinou, vai ao encontro, ou seja, está de acordo, claro, com o que o Cristo ensinou. Mas o Espiritismo ele desenvolve, ele explica em fundamentos e termos claros para todo mundo o que há 2000 anos atrás o homem não conseguiu, não podia entender. Nem Nicodemos, na famosa passagem de João, do capítulo 3, versículos de 1 a 12, nem Nicodemos, homem culto, fariseu, conhecedor das leis, senador dos judeus, nem Nicodemos conseguiu entender quando Jesus lhe disse: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Algo hoje para nós que temos a doutrina espírita como a nossa religião, a nossa filosofia, a nossa ciência, nós que acreditamos na pluralidade das existências, hoje a gente consegue entender o que o Cristo disse. Essa passagem de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, ela consagra, corrobora, confirma a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Então, o Cristo, como a gente percebe, muitas das vezes ele não podia falar tudo que a gente sabe hoje com a doutrina espírita, porque realmente ainda naquela época estava bem aquém esse raciocínio, essa fé raciocinada, esse desenvolvimento intelectual e moral para o homem da época entender o que Kardec e através dos espíritos superiores nos ensinam hoje. A lei do Antigo Testamento, outra coisa interessante, falando nessa gradação, Moisés, Jesus Cristo e a nossa doutrina espírita, a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, com muitas figuras de linguagem, uma linguagem parabólica. O Novo Testamento, através dos seus 4 principais evangelistas, o Novo Testamento está personificado em Jesus, na obra, na vida de Jesus. E o Espiritismo, como terceira revelação, como consolador prometido por Jesus, não está personificado em nenhum indivíduo, mas o Espiritismo é, sim, o produto do ensino trazido, ministrado pelos inúmeros espíritos, através de inúmeros médios, em lugares, em locais, os mais variados possíveis, de vários países, inclusive
a época, como eu disse no nosso estudo passado, que está na introdução, que Kardec ele recebeu material de mais de quase 1.000 centros espíritas, espiritualistas, à época que ainda não se chamavam centro espíritas, para organizar o que havia de comum e o que havia de homogeneidade nos ensinamentos dos espíritos. Ele teve esse cuidado. Kardec só inseriu na codificação espírita os pontos e assuntos que estavam em concordância entre as comunicações recebidas dos espíritos. E olha que Kardec analisou muito material, como disse, quase 1.000 centros que mantinham correspondência com Kardec, espalhados, distribuídos por todo o mundo. Não foi só na França, na Europa, até na América do Sul, até no Brasil. Há relatos de que houve essa troca de correspondências entre Kardec e entre os médios que estudavam esses fenômenos, espalhados aí por todo o mundo. A ciência e a religião são duas ferramentas, duas alavancas da inteligência humana. A ciência e a religião são duas ferramentas que desenvolvem, apuram a inteligência humana. Contudo, uma não pode contradizer a outra. A ciência não pode contradizer a religião, senão uma delas estaria errada. Por isso, todo esse zelo, esse cuidado do nosso codificador em manter em harmonia a doutrina espírita em seu aspecto de ciência, filosofia e religião. A vitória do espiritualismo sobre o materialismo, consoante, através de uma fé raciocinada. Kardec utiliza muito essa expressão, porque ele era um observador, um experimentador, um cientista. Então, na sua compilação, na sua codificação da doutrina espírita, ele teve muito zelo, muito cuidado em colocar na codificação só o que ele havia comprovado com os seus estudos e observações. No item 627 do Livro dos Espíritos, há um questionamento de Kardec à espiritualidade. Está mais ou menos assim a pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos espíritos? Os espíritos têm algo a mais a nos ensinar? Está no item 627 do Livro dos Espíritos essa pergunta. E os espíritos respondem: Jesus muitas vezes falava por parábolas segundo a cultura da época, segundo os costumes da época em que ele viveu. É necessário agora que a verdade seja inteligível, ou seja, que a verdade seja entendida, clara, que seja entendida por todo mundo. Então os espíritos, agora a espiritualidade que nos dirige, que traz a obra espírita para nós, que trouxe para Kardec e continua hoje, a produção literária de grandes nomes, como temos Chico Xavier, tivemos Chico Xavier até agora há pouco, mas ainda temos outros médiuns aí com uma produção literária e espiritual de grande fundamento, de grande confiança, baseada na obra de Kardec, como Divaldo Franco, por exemplo. Então os espíritos, essa espiritualidade maior, eles são e estão encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus, de nos esclarecer esse reino prometido pelo Mestre. Então, quando Jesus diz, que é o tema da nossa reflexão da noite, quando Jesus diz: eu não vim destruir a lei,
a gente já consegue agora, depois dessa nossa conversa, já de ter um raciocínio mais claro, né? Porque Jesus realmente não veio destruir lei nenhuma. Ele veio explicar, completar o conteúdo do amor, da misericórdia, que muitos já tinham, mas muitos não entendiam. Então esse conteúdo moral que ele aprimorou, que ele desenvolveu em relação ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem mais de 600 ou quase 600 passagens que falam de um Deus punitivo, vingativo, de um Deus que esmaga os inimigos. Mas quem é meu inimigo? Quem é o seu inimigo? Para Deus existe algum excluído? Quem nos trouxe esse esclarecimento foi Jesus Cristo. Não há um excluído, não há uma ovelha perdida sequer, não há uma ovelha abandonada sequer. Então todos terão as mesmas oportunidades, têm as mesmas oportunidades, que nós devemos aproveitar nessa nossa escala evolutiva, né? Nessa nossa escala de ascensão rumo à luz. Então Cristo trouxe esses esclarecimentos e agora com a doutrina espírita a gente consegue aprofundar mais para entender os ensinamentos profundos que o Mestre trouxe e que até antes da doutrina espírita, menos de 200 anos atrás, a gente ainda não conseguiria entender. Não vamos nos esquecer que Jesus, ao aperfeiçoar as leis que até então existiam, traz, dentre tantas inovações, a real natureza de Deus. Em outras palavras, quando Cristo nos esclarece sobre um Deus de amor, bondade e misericórdia, é como se Jesus quisesse nos dizer que Deus nos olha com uma visão hemétrope. Deus nos olha com uma visão perfeita. Uma visão perfeita. Deus nos enxerga assim. Deus nos enxerga como seremos amanhã, criaturas de luz, ainda que tenhamos muito a caminhar, e temos mesmo, mas Deus nos enxerga com uma visão perfeita. E que nós seres humanos encarnados nesse planeta de provas e expiações, que é o nosso querido planeta Terra, nós olhamos para os outros com um olhar míope, ou seja, a gente tem uma tendência de enxergar apenas os defeitos dos outros, apenas os defeitos, e facilidade de enxergar os defeitos dos outros, mas uma dificuldade de enxergar os próprios defeitos. Vamos então procurar esse olhar que Deus dirige a nós, esse olhar hemétrope, esse olhar perfeito. Vamos procurar ter esse olhar, construir, edificar esse olhar em relação ao nosso semelhante, a fim de que um dia possamos amar o próximo como a nós mesmos, perdoar indefinidamente o próximo e torcer, desejar que o próximo seja feliz, que ele também caminhe para a luz. Só poderemos transformar o planeta Terra, como a gente vê e ouve muito falar, enquanto todos nós estivermos transformados. Não adianta. A doutrina espírita é uma doutrina de redenção coletiva. A doutrina espírita é uma doutrina de redenção coletiva. Enquanto tiver um para trás, uma ovelha teoricamente perdida, nós vamos ser chamados, se estivermos numa escala um pouquinho melhor, nós vamos ser chamados a trazer essa pessoa mais para a consciência de Deus, mais para a luz, mais para o caminho certo. Porque a doutrina espírita é uma redenção coletiva. Se você adquiriu a passagem para o plano espiritual numa colônia de luz por seu merecimento, você não vai ficar lá para sempre. Vamos voltar para poder dar oportunidades aos que tiverem uma situação inferior a nós. Assim como hoje, outros vêm nos auxiliar,
na nossa posição ainda de inicial na escada rumo à luz. Então é bastante interessante a gente poder enxergar o nosso próximo como Deus nos olha.